A fortaleza era monumental, feita de rocha vulcânica e ferro irregular e construída em uma vasta montanha. Todas as medidas, todos os ângulos foram calculados para promover a ideologia do rei. As jipas e barras de aço podem ter parecido projetar-se em direções semicerradas aleatórias. Mas se você pudesse ver o todo, veria simetria. Era uma expressão perfeita de ordem cósmica, expressa em sete sem fins. É uma viagem difícil de lembrar, mas os pedaços voltam. Éramos escravos, eu acho. Fomos levados de uma terra longínqua. A nobreza olhou para nós com olhos cruéis, mas o rei não se importou. Ele nos recompensou e, portanto, éramos os instrumentos de seu governo. Quando uma vila exigia a justiça do rei, descíamos sobre eles com sangue e ferro. Os aldeões temiam-nos, e isso parecia certo para mim. Mas quando a horda chegou com fogo e seus gritos de liberdade, os moradores ainda estavam tão assustados quanto estavam conosco. Acho que esse não era o medo do mestre deles, mas o medo da anarquia. Eles não sabiam para onde ir. No final, a maioria nos traiu. Muitas tiveram suas filhas levadas pelo nosso mestre. Ritos antigos, ritos de sangue, ritos arcanos. Mas ficamos de pé, nas ameias, leais até o fim. Nossos corações transbordando da felicidade pela correção de tudo. Ainda não sei o que estava acontecendo. Tudo era tão caótico e cheio de fumaça vermelha. Mas eu podia sentir a sede do sangue de meu anfitrião. Ficamos em pé. Observamos e esperamos. Som dos escombros e explosões veio do outro lado da colina. E a última batalha finalmente começou. Então, algo estranho aconteceu. Meu anfitrião de repente saiu. Sentiu medo. De repente ele sentiu medo. E eu estávamos em outro lugar. O céu não estava vermelho, mas preto. Eu não era escravo, mas perdi uma rabeca recrutada. Os camponeses olharam para nós. Eles estavam todos morrendo de fome. Eles estenderam as mãos, implorando, orando. O vento era seu mestre, gritava para eles. A horda estava chegando, mas eles também estavam morrendo de fome. Então a cena voltou. Eu estava no meu anfitrião novamente sob um céu escarlate. A voz do rei se enfureceu. A multidão de seus exércitos estavam fugindo para os portões, mas eles não se abriram. Não abriam. Nossas flechas, cobertas de chamas e breu, voaram de volta, mas a ordem não se intimidou. Em minha mente não via nada além do fogo do rei. Eu puxei minha espada, todos nós sacamos nossas espadas, todos nós entramos na briga. Então, por assim dizer, a cena mudou novamente. Não havia meias, apenas o céu escuro e o vento, e um céu mais regular e solitário. Os camponeses pediram, os nômades riram, aplaudiram e choraram. O vento não vai mais enfurecer, eles disseram. As duas cenas mudaram dentro e fora. Um forte vermelho sangrava em um campo preto. Eu refleti sobre isso há muito tempo, mas acho que eles foram a mesma batalha. Visto através de dois olhos diferentes, ou pelo menos as memórias de duas batalhas diferentes. A coisa toda parecia estranha. Não foi como a maioria das minhas viagens. Era como uma cacofonia, meio lembrada. Duas ideias se rasgando. Havia uma linha do tempo mostrando o que realmente aconteceu naquele terreno baldio e enegrecido. E havia uma que se tornará verdadeira, imposta ao longo do tempo, a verdade. A última vez que me lembro foi de ser cortado por uma espada nômade de urna frágil, erguida, de 7 noivas serem arrancadas de um castelo, ou foram arrancadas de um campo, tomadas como espólios de guerra por alguma tribo obscura em alguns países. Estepe perdido? Lembro-me do rei gritando, se contorcendo e se debatendo quando foi selado. Então eu morri, acordei de volta ao ritual. Por um segundo me perguntei se os outros haviam acabado de inventar o rei, e enviei uma imagem dele de volta ao passado, mas não acho que isso fosse verdade, eles não tinham poder. E, além disso, nunca foi uma mentira total. Havia algo naquele vento perverso que me lembrou alguns dos rituais mais antigos. Foi então que decidi deixar as crianças. Eu fui naquela noite, sem uma palavra. Eles não pararam.
Provavelmente imaginou o que não valia a pena o esforço. Eles estavam certos no sucesso de sua missão, mas não queria mais participar disso. As coisas que vi foram baseadas na lei do sangue, e só posso orar para que elas nunca aconteçam. Documento 3. A seguir, é apresentado um log de todas as tentativas conhecidas e grupos anômalos para forçar a entrada do Rei Escarlate na dimensão principal, desde a contenção do SCP-231. Encontro 1/3 de 9. Grupo de interesse. Filhos provisórios do Rei Escarlate. Detalhes da tentativa. A tentativa foi, em convocação, foi realizada para o ritual de manchas de sangue e, em seguida, pela destruição dos escombros recuperados da demolição do complexo de conjunto habitacional Cochrane Gardens em St. Louis, Missouri. Acredita-se que os filhos do Rei Escarlate tenham manipulado oficiais do Estado na demolição ao longo de vários anos e que esse grupo de incidente continuou o seu trabalho à medida que os filhos originais entraram em declínio. Resultado: a tentativa impedida por uma evasão da fundação. Encontro 12/5 de 12. Grupo de interesse. Quadros vermelhos. Detalhes de tentativa. Parecia estar usando sangue, ossos e fluido espinhal de vários animais, combinados com cânticos rituais para criar um portal para Rei Escarlate. Um grande número de logotipos da Fundação SCP, esculpidos em osso, foram colocados ao redor do local do ritual em uma posição defensiva. Esses logotipos foram esculpidos levemente incorretamente. Resultado: a tentativa não detectada por nenhum jeito chegou extremamente perto do sucesso. No entanto, parece um erro crítico nas palavras do ritual que resultou em uma grande explosão explosiva, destruindo todos os membros reunidos da guarda. Ainda não se sabe por que os guardas aparentemente queriam invocar a proteção da fundação para sua cerimônia. Encontro 2/7 de 14. Grupo de interesse. Coligação oculta global. Detalhes da tentativa desconhecido. Resultado: bom, já vai basicamente... vai basicamente dizer que... nada, né? 1/1/17. Grupo de interesse. Exército do Novo Amanhecer. Detalhes da tentativa. A tentativa envolveu a queima ritual de vários calendários aderentes ao calendário gregoriano, enquanto os membros do grupo levantaram calendários encharcados de sangue, aderindo ao sistema solar juliano, islâmico e persa, ao mais fins do Rei Escarlate. Resultado: tentativa impedida por membros da Mão de Serpente. Todos os materiais foram recuperados e levados para Wonders Library. 7/9/17. Grupo de interesse. Mão de Serpente. Detalhes da tentativa. Em grande parte desconhecido. Os detalhes não são claros, mas acredita-se que isso envolve a destruição altamente seletiva de livros específicos na Wonders Library. Resultado: a tentativa foi totalmente frustrada devido ao cisma do grupo. As baixas resultantes danificaram gravemente a biblioteca. Fase 2. Concreto. Documento 4. A seguir, uma entrevista entre o Dr. Robert Montauk e o Paul 3172. Documento 4. Seguiu uma entrevista entre o Dr. Robert Montauk e o Paul 3172. Data: 14/4/2018. Entrevistado: Dr. Robert Montauk. Entrevistado: Paul 3172. Localização: site 173. Sala de entrevistas 2. Esta voz aqui é do Paul. Não precisa ser tão grossa. Essa voz aqui é do Paul. A voz normal que eu tô usando é do Montauk.
Olá, Dr. Robert. Olá, de peste. Eu procurei suas vezes. Receio não ser mais sábio. Você chegará lá. O que você achou? A lei do sangue é mencionada algumas vezes em vários lugares, mas não consegui encontrar nenhuma informação concreta. Eu preocupei que você não fizesse. Havia apenas uma fonte de uso real. Uma descrição de algo chamado Batalha do Joemet, escrito por um desertor das crianças. Sim, eu vi as suas memórias uma vez. A única testemunha ocular genuína que somente o do rei, embora seja pouco confiável. Como diabos... eu vi em Bebezu. Saí imediatamente. Eu me deparei com um rascunho inicial de suas coisas. Pouco antes de eu sair. Eu era jovem naquela época. Lembro como ele argumentou apaixonadamente. Ao passar a visão, disse que tínhamos errado o rei. Que ele não era um demônio ou monarca, mas que era uma voz ao vento. Quando eu era mais velho, eu descobri tudo. Fiquei surpreso com perto. Ele chegou de uma compreensão mais completa. Ele simplesmente não estava lá. Eu deveria ter adivinhado que era um mentiroso. Ele não é um mentiroso. Exatamente. Apenas um pouco perdido. E você só tem a minha palavra, doutor. O que a fundação deixou bem claro que não confia. Não há razão para duvidar de você. Não há razão para duvidar de você. O que você tem a perder? Você parece tão ansioso para eu aprender a verdade quanto eu. Verdadeiro. E nessa nota eu tenho uma pergunta, se eu puder. Atire. Quanto mais eu continuar falando, maior será a chance de você escapar e me dizer algo que não deveria. Você sabe por que o procedimento sem desmontar realmente funciona? Desculpe, de peixe. Eu não posso falar com você sobre isso. Tudo bem. Eu acho que sei a resposta de qualquer maneira. Diga-me, você perdeu alguém? Não sei o que você quer dizer. Sinto muito por trazer de volta memórias dolorosas, mas também os arquivos da fundação, você sabe. Era necessário, de volta ao dia, verificar o que o seu Watch estava fazendo com as filhas dele. Eu sei que seu irmão... Para de falar. Esta entrevista não é sobre meus assuntos particulares. Sinto muito, doutor. Eu não quis dizer. Por favor, indique para mim o significado dessa lei do sangue. Não é óbvio. E assim que Rei Escarlate governou, havia ordem, mas era através da imposição de uma vontade de ferro no campesinato, através de exércitos de escravos, através de uma nobreza criada para ser cruel. A realidade do mundo de seus dias, em seu canto do globo. O que isso tem a ver com a natureza com SCP-001? Quais são outras leis? Sugiro que você examine o segundo. Não tenho tempo para jogar seus jogos. Diga-me agora, post 3172, ou você será escoltado para a solitária. Dr. Montauk, sinto muito. Você deveria procurar o concreto. Isso é tudo. Essa entrevista está encerrada. Documento 5. Segue uma página do relatório de 1891 do agente de Bealvoir sobre os arquivos perdidos da Fundação após o golpe de Narwing de 1879. O relatório foi perdido logo após o término de Bealvoir em 1895, junto com vários outros documentos dos arquivos da Fundação. Esta página foi recuperada por meios desconhecidos pelo Dr. Montauk. Nenhum outro material destas perdas de dados foi encontrado. Em resumo, os documentos perdidos são extremamente extensos, cobrindo uma ampla gama de dados sobre o início da história da Fundação. Em particular, vários documentos relacionados ao SCP-001 desapareceram. No entanto, minhas investigações me forneceram uma grande quantidade de informações. Eu acredito que posso dizer com alguma certeza que o registro histórico, conforme declarado na história abrangente de Scranton, permanece amplamente intacto, embora com algumas modificações que detalharei embaixo. E se você não sabe quem é Scranton,
Assista os vídeos do SCP-3001. Ainda tem no vídeo, vale muito a pena ver. Sério, tá muito bom. O trabalho de Scranton afirma que a fundação foi fundada em 1824 por fusão de 13 organizações mundiais com interesse particular em impedir a conscientização de atividades anômalas. Os mais proeminentes foram a Fundação de a Contenção Segura do Natural, o Devan E. Jadwi, os locais unificados do Departamento de Assuntos Inexplicáveis, o Conselho dos 5 Superintendentes e o Comitê da Ética Paranormal. Scranton continua nos dizendo que isso foi feito em resposta à ameaça representada por SCP-001, que é a Fundação Primitiva tinha um grande papel a desempenhar na contenção desta anomalia. No entanto, os documentos que tenho diante de mim apresentam uma imagem bastante diferente. Resposta ao SCP-001. De fato, eu não consigo encontrar referências ao presente SCP-001 antes de 1826, parece ter sido um ataque altamente divulgado pelo SCP-173 em Nova York, que foi o impulso inicial para a formação da fundação. A violência de contenção ainda não resolvida do SCP-173 em 1854 acreditou a razão da alteração do registro. O embaraço dos Scranton em documento 6. A seguir, uma tabela compilada pelo Dr. Montauk. Ele mostra uma série de votos aprovados pelo Conselho O5 correlacionados com esse incidente potencial ou certamente envolvendo o SCP-001. Data de votação: 9/7/1844. Descrição do voto: vote para padronizar oficialmente a documentação em toda a SCP Foundation. Aprovado em 13-0. Incidente SCP-001 relacionado. Uma série de hinos dedicados ao SCP-001 foi ouvida fora do site 001. Data de votação: 1/2/1857. Descrição do voto: vote para padronizar os procedimentos de contenção para SCP-001, aprovado em 12-1. Incidente SCP-001 relacionado. Todos os membros do Conselho O5 relataram sonhar com um homem identificado, o de origem do sul da Ásia, chorando. Data da votação: 11/9/1895. Descrição do voto: votar na rescisão de agente de Belvoir passou 6-5. 2 abstenções. Incidente SCP-001 relacionado. Uma grande quantidade de folhas de papel manchadas de sangue com as palavras SCP-001 escritas com sangue sobre cada folha manifestada espontaneamente nos quartos de todos os membros do Conselho O5. Mais tarde, o sangue foi identificado como pertencente ao agente de Belvoir e a uma espécie desconhecida de aves. Data de voto: 10/10/1902. Descrição do voto: voto na implementação do sistema do site passou 10,2. Uma abstenção. Vem dos SCP-001 relacionado. Um local na América do Norte viu incêndios repentinos e inexplicáveis. Oradores relataram ter visto os dragões feitos de fogo e uma coroa com chifres apareceram no céu noturno acima da área. Em 2007, e os incêndios florestais começaram no local do futuro no local 19. Data: 23/1/1922. Descrição do voto: vote os procedimentos de contenção para SCP-2317. Passou 4-3. 6 abstenções. Várias rachaduras apareceram na Terra perto da área de contenção perto da área de contenção S-179. E fumaça saindo de cada rachadura por 7 minutos antes que as rachaduras fechassem abruptamente. 8/2/2011. Vote para unificar as atribuições do projeto do SCP-001, 231 e SCP-2317. Passou 10-2. Uma abstenção.
uma série de hinos dedicados ao Rei Escarlate, ouvidos para fora do site 001, estremeados pelo Som do Risco. 31/3/2018. Vote na reclassificação da classe de objeto SCP-2317. Passou em 934. Várias brechas interdimensionais são abertas fora da área de contenção 79. Essas brechas alternavam entre abrir-se no universo Kappa Ericash e abrir-se para uma dimensão desconhecida. Esta dimensão desconhecida é caracterizada por seu a presença de uma grande quantidade de fumaça vermelha e um número desconhecido de vozes humanas gritando por dentro. Documento 7. Galera, agora vamos começar pelo final. Como é que se começa pelo final, Jesus? Que nem falar, irei terminar pelo começo. Documento 6. A seguir, o extrato da obra política Manifesto para a Velha Ordem de 1979, The Children of e The Scarlet King, membro do grupo Ariadne Cartwright. E o trabalho do Cartwright é encontrado apenas em cópias não públicas entre círculos anômalos e grupos relacionados a SCP-001. Fragmentos como esse foram recuperados pelo Dr. Montauk durante o curso da sua investigação. O pecado da modernidade é vital para entender. Não é que glorifiquemos o pré-moderno. O sofrimento foi muito real e muito existente. Não devemos cair na armadilha de ver o passado como uma série de belas arcádias, cheias de dança em torno de monstros, mastros e pastores vivendo em agradável anarquia. O passado foi brutal, mas também real. Também não era realmente o pré-moderno. Isso é apenas como os historiadores a caracterizam. Eles estão apegados à sua teoria de modernização e não podem conceber outro modo alternativo de desenvolvimento, além do impulso singular em direção ao ocidente contemporâneo, com outros modos de vida vistos como presos em algum lugar imaginado da linha do tempo. É tudo bobagem. As pessoas do passado eram capazes de ver o mundo como ele realmente é. Todos nós que unimos as forças do rei, todos podemos ver essa verdade, que há algo muito, muito errado com o mundo que vivemos. Essas construções são feitas de concreto calcificante e descascado à medida que destruímos todos os dias empregos e vidas criados exclusivamente com o objetivo de manter seu próprio sistema. Mas não há outra maneira de viver. Socialismo, anarquismo, sindicalismo, esses são poucos mais que sonhos construídos. Pensamentos frágeis de homens inferiores tentando impor os preconceitos antiquados ao mundo ao seu redor. Não, existe apenas uma maneira alternativa de viver. Derrubar a lei do concreto é levar a lei do sangue. Nós devemos aprender o que é morrer, ser escravizado, verdadeiramente, brutalmente escravizado, sem compaixão ou compaixão de nossos senhores. Devemos aprender o que é preciso levar a um único objetivo, conhecer e entender verdadeiramente nossa falta de agência. Devemos estar atentos ao mundo de deuses e trevas, o refúgio agitado pela tempestade de uma raça de tolos. Devemos matar a modernidade, a pós-modernidade, com todas as suas análises e observações escarnecedoras. Existe apenas uma regra, a regra do caos. Pela humanidade, para a vida, para o Rei Escarlate. Até mesmo a sinceridade pode levar ao inferno. Fase 3. O Uivo. Documento 8. A seguir, uma entrevista entre o Dr. Robert Montauk e o Pulse 3172. Data: 29/4/2018. Entrevistador: Dr. Robert Montauk. Entrevistado: Paul 3172. Localização: 713. Sala de entrevistas 2. Dr. Montauk. Olá, de peste. Olá, Dr. Montauk. Espero que a nossa última reunião. Sinto muito pelo meu comportamento não profissional. Você
tocou em um assunto dolorido. Claro, vou tentar evitar fazer um no futuro. Não, o diabo que leva as pessoas pro inferno. Claro, vou tentar evitar fazer um no futuro. Vamos começar? Desta vez, doutor, tenho uma pergunta para você. De fato, suponho que não pode ser pior que o último. Bem, o que você sabe das origens do Rei Escarlate? Existem muitas teorias, uma criatura do abismo, alguma coisa trágica da antiguidade, um habitante de alagada. Eles são todos. Eu não vou dizer mentiras, mas os textos mudaram, o conhecimento mudou, o próprio passado foi alterado pelo que veio depois. Ele mudou o passado? Não me intriga, cliquei em um conto sem querer. Não, seu passado foi mudado para ele. Mas agora você me diz uma coisa. Afinal, isso deve se dar, ser um dar e receber. Isso não é o que... Por que você aprovou o procedimento de montar o que... Desculpe-me por ter ofendido você. Mas você ter deixado claro que isso não é da sua conta, desgraçado. Em sei ter... Veja, o que não entendo é que não deveria ter funcionado. Não da maneira que a fundação faz. Isso não tá em discussão. O que aconteceu com Jacob, doutor? O que aconteceu com seu irmão? Essa entrevista... Ah, tudo bem, tudo bem. Sinto muito. Não estou tentando machucar o doutor. De verdade, só quero entender. Essa aqui não deveria ter funcionado. Aqui só deveria ter nascido. Eu estava com raiva quando eu desenhei. Não era um profissional. Você acha ou que pegamos Jacob? Bem, o que diabos eu deveria pensar? Começa a investigar seu lote, fazendo descobertas após descobertas. Então ele desaparece. Veja, isso não é relevante. Tudo bem, tudo bem. Me desculpe, eu perguntei. Mas concordar que não foi uma decisão tomada cientificamente? Que isso foi feito em um momento de fúria, raiva, ódio. Esse daqui vai pro inferno. A garota, eu não quis, mas você fez, doutor. Sinto muito. Eu pretendo cavar essas velhas feridas para você. Por que você está, então? Porque eu só quero entender. E agora acho que sim. Como? Eu não sei por onde começar. Deixe-me voltar. Não acho que seu departamento tenha tido muitas atividades nos últimos meses. Não é depois da tentativa da mão de abrir os portões, certo? Seu procedimento impede a menina de dar luz. Os nômades continuam travando sua guerra pelo... Assim, enfim. As forças são trancadas com segurança pelos bookburners e pelo devorador. Bem, não há nada que você possa realmente fazer sobre o devorador agora. Existe. SCP-137 não é SCP-001. Não era o SCP-001. Mas o problema é que você está dizendo a todos que ele é. Tecnicamente, você deve pensar que ele é. E se eu entender as hierarquias da fundação corretamente, você é apenas no nível 4 final. Não entendo. Em todas as culturas, cidades e tribos e civilizações, você se deparou com a ideia do Escarlate. Sinto mesmo, um produto vermelho, com uma coroa em chamas e um ethos enraizado em algum medo arcaico da sexualidade feminina. Ele é sempre o mesmo, o monstro que tudo consome e é terrível, mas não compreensível. A grande coisa ruim no escuro, cheia de estupro e fogo e velho ritual de sangue. Nunca lhe parece tão estranho que essa seja a coisa por trás dos olhos? Você enfrenta monstros muito maiores e mais sutis, como você me disse. Mas sempre há aquele medo. Conhecimento persistente dessa coisa oculta. Mas não tão simples. Mas tão simples que está por trás de tudo. Sabe que isso me parece estranho. Eu já te disse isso. Mas também parei de tentar entender o nosso mundo há muito tempo. O anômalo não cumpre as regras do homem. Estou velho demais para começar a redefinir o universo.
Mas o que você não lembra, ou não sabe, é que esse não era o único passado. O Escarlate costumava ser algo muito diferente. Ele não era um monarca e nem sempre era vermelho. Ele era o sussurro no vento que mantinha os camponeses trabalhando, olhando com medo de sua justa fome. Ele era o conhecimento inato de um mundo de deuses e demônios, que desmentia a ação humana. Não existia além de nós. Ele era a fome fria de uma fome que não tinha rima e razão, mas a apatia fria de um sobrenatural além de nós. E, acreditando bastante, ele também poderia ser o devorador. Ele é uma criatura de verdade. Você quer dizer que ele se transformou de um tipo de divindade para outro? O Rei Escarlate não é uma divindade, doutor. O Rei Escarlate é uma ideia. O quê? Mas o real, vimos... Não posso contar. Não posso mais contar. Ainda não. Você descobriu alguma coisa sobre a vida concreta? Não muito. Descobri que parece haver uma correlação perturbadora entre as atividades dos seguidores do rei e certas decisões tomadas pelo conselho. Entendo. Mas não havia muito mais. Ele me levou a alguns documentos perdidos, mas finalmente tudo o que encontrei foi um beco sem saída. Um documento sobre as origens da fundação. Algumas crianças loucas falando sobre a modernidade. Cartwright, eu presumo. Isso faz sentido? Você é uma pessoa irritantemente irritante. Você sabe, por que você não pode me dizer essas coisas corretamente? Eu sou prisioneiro, você destruiu o trabalho da minha vida, porque eu deveria ajudá-lo. Porque você está entediado. Porque você acha que nada disso importa. E porque você ama me atormentar. Eu não, você sabe. Rescate a minha ideia? O que diabo significa? Você está perto agora, doutor. Perto da verdade. Eu posso ver isso em você. Você vai entender. Então você vai me entender. Por que eu fiz o que fiz? Porque eu sou membro das crianças. Eu sei que você está curioso. Você parece estranhamente bem. Você está aproximador do Satanás? Tenha cuidado, doutor. A lei dos livros pode quebrar você. Tão enigmático como sempre, Spivak. Bem, até a próxima vez. Adeus, doutor. Seu pinto é pequeno. Documento 9. A seguir, um trecho traduzido da obra Bengali de 1953, Wan Hanjan. O trabalho foi perdido por algum tempo e redescoberto pelo Dr. Montauk no decorrer de sua investigação. É assim, à medida que o domínio britânico continuava, algo começou a aparecer com ele. Peça por peça, uma sombra a princípio. Uma coisa vermelha. Mas não era inteiro. Não foi nem em pedaços. Foi algo que rastejou lentamente, peça por peça. Encontrou as sombras do nosso país, os ratos sangrando nos campos de arroz, e começou a tomar forma. Não tinha mente a princípio, não. Ainda não bastava ter uma coisa real. Era um conjunto de imagens. Era um pedaço de pele vermelho sangue, retirado do coração de algum demônio cristão, que foi colocado sobre um antigo mágico de rituais hindus. Mas então foi descrito com terminologia científica precisa. Não gostou disso. Coisas de magia, tecnologia e império, que nunca deveriam misturar tudo, se juntaram e começaram a dobrar a realidade, dobrar a natureza do mundo. À medida que a Europa chegava a nós cada vez mais, à medida que aprendíamos a ser civilizados, nossa religião começou a mudar também. Anantexês não era um deus antigo e caprichoso na forma de uma imensa serpente. Era uma moreia de tamanho cientificamente incomum, conhecido por produzir amnésicos, causar um efeito cognitivo ou perigoso. Soubemos que éramos hindus, que sempre fomos hindus, e que todas as nossas crenças diversas e variadas eram todas variações de um ideal singular, porque os britânicos não estavam confortáveis o suficiente com outro modo de vida que não podia ser classificado. Explicou. Morto como uma borboleta, presa a uma placa. Mas por baixo disso havia uma fúria, um clamor por autenticidade, uma realidade, mesmo quando nos expressamos cada vez mais sua linguagem, categoria. Mesmo em nossa luta como eles, contra eles, estava em nossa literatura, em Tagore e nos outros. Estava em nossa ata.
Nossos trabalhos servis como balconistas. A interminável e tensa tensão entre o antigo e o novo. Entre a modernidade e a pré-modernidade. Naquelas faltas, naquele grito de fúria e fúria. Em nosso ódio antigo e no ódio pelo novo, surgiu um híbrido que obedecia apenas a dos uivos. O aço levantou. Wanwanjan. Documento 8. A seguir, entrevista entre Dr. Montauk e Paul 3172. Olá, de peixe. Olá, Dr. Montauk. Espero que a nossa... Blá 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 blá. Documento 9. Purê de batata. À medida que a Europa chegava a nós cada vez mais, à medida que aprendíamos a ser civilizados, nossa região começou a mudar também. Antes não é... Mas por baixo disso havia uma fúria, um clamor por autenticidade, por uma realidade, mesmo quando nos expressamos cada vez mais em sua linguagem e categoria, mesmo em nossa luta contra eles, estava em nossa literatura, em Tagore e nos outros. Estava em nossa Ada. Em nossos trabalhos servis como balconistas. Interminável e tensa tensão entre o antigo e o novo, entre a modernidade e a pré-modernidade. Naquelas faltas, naquele grito de fúria, em nosso ódio ao antigo e no ódio pelo novo, surgiu um híbrido que obedecia apenas a dos uivos. O aço levantou. Porque o que é assim não é um choro por uma era esquecida? Eu, camponês britânico, olhando para o céu vermelho, a cabeça chorosa e barbeada da viúva Bengali, o padre asteca arrancando o coração do outro, e todas essas coisas transformadas como a modernidade faz em tudo, na própria destruição da modernidade, e a resistência, a fúria, o ódio de tudo, o que era por tudo, o que atualmente é. E éramos cheios de bem e mal, e tudo mais misturado, a felicidade, a beleza do mundo, as lutas e as mágoas, e a realidade de tudo isso. Mas agora perdemos quase tudo na máquina, exceto nossa raiva, exceto o que resta, e assim vem o rei. O uivo dos destruídos, esquecidos e oprimidos, sendo que o objetivo é destruir isto para motivar, escravizar e sorrir. Sorrir aquele sorriso de um rei cujos inimigos choram diante dele. Ele não pode desistir onde não há modernidade, porque todo o seu propósito lhe é dado pela modernidade. Ele é um deus do sangue, um deus da coluna, osso e tendão, para lembrar aos habitantes deste mundo que não é bom, é cruel e odioso. Isso é bom, isso é certo. A modernidade é um pecado e ele é a correção, para que possamos viver novamente como devemos. Frio e faminto, faminto com muito, muito medo. E aqui é a explicação de uma pessoa débil mental. Documento 10. A seguinte nota foi encontrada nos aposentos pessoas do Dr. Montauk. Acredita-se que tenha sido escrito logo após a descoberta do Dr. Montauk de Wanwanjan. SCP-001 é uma entidade conceitual criada nos limites do moderno e do pré-moderno. O Rei Escarlate é uma coisa de sangue, osso e tendão. O governo é justo. A justiça do escuro. SCP-001 é o imperador de criatura, sendo manifestado fisicamente um conceito. Ele vem com medo, uma espada pingando, ira e fogo. SCP-001 originou-se no antigo Turkmenistan. Acredita-se que era originalmente uma divindade, cita que cavalgam com trovões nos cascos e o arco nas costas, rindo enquanto o matavam. SCP-001 é um fenômeno científico. Será classificado, será contido, descrito, será entendido como uma entidade anômala, como qualquer outro.
mas ele existe nas rachaduras, nas falhas. Esse é o elemento da descrição, esse é o elemento da ciência, dos princípios e qualidades dos objetivos. 7 correntes, 7 noivas, 7 pelos escarlet. Sou Robert Montauk, pesquisador nível 4, líder de projeto em SCP-001. Sou pesquisador. Eu imponho minha vontade sólida e mecânica. Eu estou no controle. Eu possuo agência. Eu sou uma coisa trêmula, olhando para um céu escuro e nublado, temendo Deus Todo-Poderoso. Eu tô livre. Estou acorrentado, sou médico, sou criança. Documento 10. Em 22 de 5 de 2018, uma grande fenda apareceu na parede das câmaras de contenção do PAL 3172. A fenda pareceu abrir em outra dimensão. Uma grande quantidade de fumaça vermelha podia ser vista saindo dela, enquanto um número desconhecido de vozes humanas podia ser ouvido gritando. Os funcionários da fundação não conseguiram entrar na câmara de contenção do POL 3172. POL 3172 informou que ele só permitiria a entrada do Dr. Montauk em sua câmara e não se comunicaria com mais ninguém. Após algum debate, o Dr. Montauk foi autorizado a entrar na câmara de contenção para entrevistar o POL 3172. O registro pode ser encontrado abaixo. Data: 22 de 5 de 2018. Entrevistador: Dr. Montauk. Entrevistado: PAL 3172. Localização: local 713. Câmara de contenção humanoide 77. O Dr. Montauk entra na câmara e se aproxima de PAL 3172. O PAL 3172 está parado em frente a uma fenda irregular na parede oposta. Luz vermelha e fumaça podem ser vistas emergindo desta fenda. Olá, de peste! Olá, doutor! Sempre formal, até o último, não é? Posso perguntar o que é isto? Um pedido de atenção, principalmente. Queria vê-lo. Novamente, todos os meus pedidos foram negados. Faz semanas, doutor. Eu não tinha nada para lhe perguntar. Eu pensei que sim, você deve dizer a verdade, não é? Talvez sim. Isso fez exatamente. Cresce e diminui, dependendo da situação. Ações diferentes têm significados diferentes. E, portanto, efeitos diferentes. Tudo depende do contexto. As outras crianças nunca conseguiram isso. Mas, bem, elas nunca conseguiram nada, realmente. Eles pensaram que éramos todos adoradores do diabo, caminhando para a violação. Só entendi o ponto. Demorei um pouco para entender. Eu não achei que você faria. Apenas me diga, o procedimento importou? O que fazemos é mesmo relevante? Para impedir o nascimento, tinha que ser algo horrível, algo mal expresso em dor, raiva e fúria. Por isso funcionou. Caramba, hein? Nunca foi uma tentativa sincera de formular um procedimento científico de sua parte. Era apenas um ódio puro, inalterado, envolto em uma camada de objetividade. Você pensou que o rei havia levado seu irmão e decidiu magoá-lo. Você não fez, é claro. O que você fez todos os dias com essa pobre garota é pouco mais do que mera crueldade. Mas crueldade efetiva. As especificidades não são importantes, mas a intenção que importa para tudo. Eu deveria parar com isso. Eu não... Então o quê? A fundação não vai entender. Eles nunca entenderão a lei dos uivos. Se eu explicar, eles não podem imaginar. Está além dessa concepção da realidade. Mas você pode. Então diga-me, doutor. Você sabe por que o Rei Escarlate existe? Porque a modernidade é pré-modernidade. Não, porque a Fundação SCP existe. A modernidade ajudou a moldá-lo, definiu os contornos de sua raiva. Mas foi quando a modernidade começou a interferir em seu reino que ele foi cristalizado.
Modernidade na sua forma. Seu arte veio primeiro. Você nasceu para trancar, classificar e fixar tudo o que não se encaixava. Sua filosofia de racionalidade humanista. Tudo tinha que ser entendido, contextualizado, transformado de fada e deidade em pedaços simples e compreensíveis de lógica e matéria. É abominável. E isso nunca poderia durar para sempre. Acho algo tinha que dar. Algo teve que surgir em oposição. Fomos os primeiros, sinceramente. Eu sei que Beowulf tinha. Isso tudo foi realmente culpa minha? Isso depende. É sua culpa se você não sabe o que está fazendo isso? Eu não sei. Nem eu. As cerimônias. Todos eles tinham esse contraste. O rei não pode existir sem essa tensão. Precisávamos daqueles símbolos da modernidade, daquelas imagens totalmente cinzentas, para fazer a fenda. Em primeiro lugar, era o plano perfeito. Mas você falhou. Sim. Vocês decidem que faz o inferno. Vocês são os maus. A fundação foi formada na década de 1820. Foi formada para proteger o mundo das trevas por uma coleção de homens e mulheres corajosos. Para ser seguro, conter, proteger. Esse é nosso propósito. Existe uma virtude da normalidade que acho que você não vê. O mundo pode ser entendido. Verdade, razão, racionalidade, o humanismo. Estes são os nossos alicerces. Foram estes que nos permitiram ver o que é o objetivo. Você realmente acredita nisso, seu idiota? Eu preciso. Você é um cientista, você deve saber que não existe uma descoberta objetivamente verdadeira em nenhuma ciência. Sempre há espaço para dúvidas, sempre espaço para erros. Mas isso é apenas humanidade. Podemos ter mentes defeituosas, incapazes de uma interpretação completa. O que observamos é sólido real. Por baixo de tudo, às vezes, o fundamento é definido pelo número 7. 7 correntes, 7 noivas, 7 seus, 7. Toda minha vida foi definida por esse número. Isso me tortura. Infinitas formas heptagonais dançando atrás dos meus olhos. Não temos permissão para viver. Não podemos ser pessoas. Esse é o uso da modernidade, apesar de sua frieza e feridas rangentes. Pode ser uma pessoa completa. 777, 7 garotas levadas por assaltantes no frio, com o demônio do vento uivava. Então o rei Escarlate tinha que ter 7 noivas. A modernidade nem sempre é fria. É menos brutal que a escravidão. Meu irmão, mas para que serve? Esse é o único objetivo. Uma mera ausência de brutalidade. Qual é o sentido de ter paz e bondade por si só? Para que você possa sorrir por algumas décadas antes de cair morto em uma cova vazia. Ou a afirmação para um eu finito. Eu não entendo isso, eu nunca fiz. Eu cresci tentando. Eu queria ser como eles, como você. Mas o sistema apenas olhou para mim com desprezo. Talvez não seja frio, doutor. A frieza me parece muito objetiva. Não pode ser isso, porque não há objetividade. Há apenas os gritos, a loucura e a necessidade de propósito. Você realmente achou que nada é verdade? Existe verdade, mas nunca é final. Não há realidade final, doutor. Sem totalidade, não existe uma maneira concreta de administrar um mundo. É exatamente o que fazemos aqui. As coisas de barro que ligamos e cruamente produzem em barro. Toda essa introspecção. Quem tá aí com ele? Quem sabe suas 7 noivas? Seus nômades reais? Servos antigos? Mas graças da brecha entre realidades, eu não sei mais. Tudo acaba no final. Tudo que vejo mais é o fogo. Não vejo o mundo. Não tenho nem deuses, nem reis. Não vejo nada além das chamas. E que mais está aí? Essas coisas? A matéria é o físico.
todos banais, todos falsos. Só vejo o sorriso do meu rei, forjado a partir de matéria ardente e frágil. É uma visão que dói muito atrás dos olhos, está queimando e sendo consumido. Ele nunca, mas nunca termina. Então, por que não parar de adorá-lo? Eu era uma coisa frágil. Eu nasci no frio, no escuro. Eu tentei escrever quando eu era muito jovem. Tentei muitas coisas, negociando, morrendo de fome, sobrevivendo. Os mercados de Calcutá. Como muitos de nós lutamos para viver, enquanto vocês ocidentais ficaram mais gordos com nossa riqueza esquecida. Eu fiquei bravo. Não havia sentido nem objetivo em um país nascido para ser destruído. Eu tentei os deuses, mas eles ficaram em silêncio. Tentei a razão e o ateísmo, mas eles eram igualmente vazios e reais. Porque eles sempre seriam. Porque, não diga isso, você tem que ouvir. Eu não quero. Não ouça, Robert. Apenas ouça. Agora você sabe o que é o Rei Escarlate. Ele é uma criação de anomalias rodopiantes de tantos tempos diferentes em todo mundo. É a memória de um mundo perdido. Um mundo pré-moderno, manifestado em uma forma de ódio. A modernidade, ao novo, ao humanismo e a frieza sorridente que marca nossa existência a cotidiana, forjada a partir de um equilíbrio perfeito de anomalias irreconciliáveis. Nossas mentes avassaladoras. Ele é uma entidade criada por essa tensão avassaladora e inevitável do uivo do velho mundo quando confrontado com o novo frio, cinza e sem propósito. É a vingança do nosso passado caído. Ele é a ideia do antigo e um mundo que que o descarta, etichiza. Ele é a tensão entre o moderno e o pré-moderno manifestado. Sim, é o limite entre dois mundos irreconciliáveis. E ele só pode, no final, destruir todos eles. E é isso que está certo. O que fazemos agora? Você atira em mim, deixe que eles levem meu cadáver. Volte para sua vida. Não vai durar muito agora. A vinda do rei é inevitável. Você pode tentar fazer algo para impedir mas não vai funcionar. A fundação tem muito em jogo, muito repousando na preservação de seus etos. Cobrirão um mundo de cinza concreto, e o rei ressuscitará das cinzas, e os filhos nem precisarão levantar um dedo. Não acredito em você. Acredito que você gosta. Vê, doutor? Acho que tá na hora. Apenas olhe. Me diga mais uma coisa. Foi você que me levou o Jacob? Não tínhamos ideia de quem ele... Documento 11. Segue o registro da votação do Conselho A5. 4.985. Votação do Conselho A5. Questões feitas pelo Dr. Robert Montauk sobre procedimentos operacionais da Fundação para melhorar a condição desse CP001. Proposta para O5-13 em 30 de 5 de 2018. Votação ligada. Declaração do O5-1. As investigações do Dr. Montauk foram mais esclarecedoras. Eles certamente levantaram sérias preocupações sobre o funcionamento da Fundação nos últimos anos, mas sentimos que suas sugestões estão longe demais. O ethos da Fundação é a compreensão, as noções pós-modernidades, de habilidade das verdades universais objetivas estão muito bem nos círculos acadêmicos, mas a Fundação sempre se preocupou principalmente com os aspectos práticos. A Fundação é a compreensão, as noções pós-modernas das verdades universais objetivas estão muito bem nos círculos acadêmicos, mas a Fundação sempre se preocupou principalmente com os aspectos práticos.
razonáveis nas ciências exatas, nas verdades inquestionáveis. Mudar nossas intenções e modus operandi é, francamente, uma posição absurda. Nosso dever é, e sempre foi, morrer no escuro para proteger o que estão na luz. Se começarmos a abandonar ou redefinir a noção do que são as trevas e a luz, arriscamos uma forte queda na tirania, incoerência e perda total da nossa missão. Isso não deve acontecer. Não podemos nos envolver em definições descuidadas do que é a própria essência da fundação. Agradecemos a Dr. Montauk por seu trabalho e, consequentemente, a classificação da SCP-001 para SAFE como resultado. Contendo SCP-001 não é mais tão difícil como era antes, apesar do seu perigo potencial. Se as informações de Montauk estão corretas, parece claro para nós que a Fundação deve simplesmente adotar uma atitude mais laissez-faire em relação à contenção do SCP-001. Esperamos ansiosamente um ensinamento de contenção mais produtivo com a nova via mais antiga a seguir em frente. Notas de rodapé. Cenário da classe K, em que a alteração iminente da realidade ou a erradicação de toda a vida humana é causada pela interação entre os objetos anomálogos de um tipo radicalmente diferente. Com exceção do Dr. Robert Montauk, líder do projeto em SCP-001, SCP-231 e SCP-237. Um termo antigo para anistia em uso em algum site da Fundação no momento. Uma reunião social bengali envolvendo um grupo de amigos, geralmente, mas não exclusivamente do sexo masculino, o que se reúne para uma extensa discussão sobre literatura, relações sociais, outros aspectos da vida. Isso geralmente acontecia ao longo de várias horas. AAACC62SS-DEN -- Arquivo não encontrado. Eu assisti, escondido, quando as escavadeiras chegaram. Terrenos dos privilegiados, desperdiçados em árvores, eram eles. Eles os rasgaram, cortaram suas raízes, o levaram para serem transformados em mesas, cadeiras, outras monotonias. Então, durante semanas e meses, eles aplanaram, eles derramaram concreto. No resto era raspada e modelada, cortada em pequenos quadrados, organizados de maneira precisa e ordenada. Paredes ergueram-se, grandes paredes de concreto, janelas, suas medidas reguladas com precisão, uma série de tijolos padronizados para outras peças, equipes de construção, operários e todo o resto, trabalhando com eficiência e pressão por um longo tempo. Preenchendo os detalhes, os móveis, os papéis de parede, abstratos, preciosos e tudo mais necessário para a instalação. Finalmente, estava tudo terminado. Uma única árvore nova foi plantada no centro do pátio central, não através de qualquer senso de capricho ou deleite. Acabou a musiquinha. Através de qualquer mas me dá arquivos com um pouco de senso da natureza, da realidade, no centro do cinza, para manter-os saudáveis, nada mais. Um subsídio precisamente exigido para a melhoria da saúde mental humana. Até que eles possam descobrir uma maneira de eliminá-lo completamente. Eu assisti e pensei em tudo que fizemos. Então eu pensei no mundo que eles queriam. Eu pensei sobre a cegueira deles. Eu sabia o que era bom e o que era o mal, e não vi nada disso em nenhum deles. Pensei em homens ocos, feitos de palha, colados com pasta grossa e vendidos de centenas, 1000 maneiras idênticas em 1000 lojas idênticas. Pensei no que havíamos perdido, e eu uivei. À noite, um dia antes da inauguração do local, desenterrei a semente da árvore a substituir, como a semente da minha própria invenção. E no site 231 haverá algo de sangue, osso e tendão. Uma árvore que goteja
Olha, sois raio, isso alimenta, gotejará fogo estranho, e esse fogo queimará e aquecerá em igual medida. E eles olharam para ele e desejaram ter ouvido enquanto tiverem a chance. Eu sei que esse caminho está errado, mas pelo menos é um caminho. Com pensamentos e orações, Robert Montauk, filho do rei Scarlet.